Olá! Continuando então com o nosso curso Fundamento JavaScript voltado para os objetos, temos cá um exercício, ou seja, o exercício desta aula pede para adicionar uma propriedade que permita fazer ações no nosso sistema. Ou seja, para que os clientes cadastrados no sistema do banco possam fazer operações bancárias, temos que adicionar funções no nosso código para que os clientes cadastrados no sistema do banco possam fazer ações. Temos cá como exemplo depositar, sacar e entre outras ações ou operações existentes dentro do banco. Porém, um objeto não tem só nome. Os objetos têm as suas ações, pois os clientes podem fazer coisas. E como fazer para dar comportamento ao nosso objeto? Ou seja, a questão é essa: como fazer para dar comportamentos ao nosso objeto? Para tal, nós, desde o início das aulas, vínhamos criando o objeto cliente. Neste caso, vou copiar e colar o objeto cliente juntamente com os seus dependentes, ou seja, os dependentes que são esses que criamos nas duas aulas, ou seja, aqui tem de ser junior, ok, só para diferenciar. Ok, como podemos verificar, temos cá o objeto cliente e também podemos ver que esse objeto cliente recebe dados, ou seja, vários dados do tipo string, dados do tipo number e dados do tipo boolean, assim como também dados do tipo array list. Também podemos verificar que temos um dado, ou seja, um array de objetos, neste caso dados do tipo array, dados do tipo objetos, neste caso, então é um array de objetos, neste caso, assim podemos dizer. E para tal, temos cá de adicionar comportamento para o nosso cliente, neste caso. Para tal, vamos na sequência primeiro adicionar uma propriedade dentro do nosso objeto cliente. Para tal, vamos, antes de fechar o nosso objeto cliente, adicionar a propriedade saldo. Podemos adicionar valor, mas também saldo. E a propriedade saldo vai receber, podemos colocar quanto como valor de início. Eu acho que 50 meticais, ou 50 está bom, 50. E dentro da mesma propriedade, ok, e adicionamos a propriedade saldo no objeto cliente e o seu devido valor dentro do próprio objeto, neste caso dentro do próprio objeto cliente. E agora vamos adicionar uma função responsável por nos, ou seja, vamos adicionar o comportamento responsável por fazer o depósito. Para tal, vamos adicionar um comportamento responsável por fazer o depósito, depositar. Nesse caso é um método depositar. Ele recebe uma função function e recebe um parâmetro. Esse parâmetro é por onde, ou seja, é o parâmetro que será responsável por receber o valor que iremos depositar no futuro, neste caso. E feito isso, vamos na sequência criar cá, ou seja, implementar a instrução para fazer o depósito. Neste caso vamos usar a palavra reservada this
para dizer que queremos usar um atributo dentro deste objeto e eu quero o saldo e vamos colocar o operador mais igual valor para fazer o incremento. E feito isso tudo, implementamos a função, ou seja, o método, o comportamento no nosso objeto cliente, na qual o comportamento é para depositar um valor na conta do cliente. Neste caso, vamos na sequência imprimir cliente ponto qual é, queremos visualizar saldo, ok, neste caso deve nos retornar o valor 50. Vamos rodar node fazendo depósito.js. ok, como podemos visualizar, retornou-nos 50. Isso significa que implementamos a propriedade e o seu devido valor, que é o 50. Agora vamos testar o nosso método, ou seja, o nosso comportamento, assim posso dizer, cliente.depositar. Vamos depositar mais 50, ou seja, vamos depositar 50 e por gestão de tempo vamos copiar e colar e vamos imprimir. Vamos deixar as duas impressões para nos imprimir o valor antes de depositar e o valor depois de depositar, neste caso. E como podemos verificar a impressão dos valores no nosso console, 50, que é o valor do início do nosso saldo, e mais o 50 que podemos visualizar aqui, onde usamos a nossa função, ou seja, o nosso comportamento depositar, que depositamos 50, ele juntou e na sequência imprimiu-nos o valor 100. Neste caso, nós chamamos o nosso objeto e dentro do nosso objeto temos cá um método, ou seja, um comportamento que é chamado depositar, e ele recebe uma função e a função recebe um parâmetro na qual o parâmetro, como podemos visualizar, será esse o valor que será inserido aqui, irá passar para aqui, e na sequência, como é sabido por todos, que o atributo saldo, ou seja, a propriedade saldo, contém lá 50, então ele irá fazer 50 mais igual ao valor que será depositado, neste caso 50, e isso vai retornar 100 para a nossa função depositar, neste caso, ou seja, vai retornar isso, e isso vai retornar 100 para a nossa propriedade saldo, e na sequência ele vai fazer a impressão do valor já atualizado pelo método, ou seja, pelo comportamento depositar. E feito isso, a nossa aula vai terminar por aqui. Agradecer pelo tempo e pedir que compartilhes o vídeo. Até mais e tchau.